Mas eu queria colocar algo aqui. Quantos maridos ela já tinha tido? Agora carioca não fala 5 igual a baiana. 5. 5. E estava embolada no sexto. Aquela mulher representa a humanidade, que já passou por 5 dispensações, 5 alianças. Se você fez o rema, matéria escatologia, você vai descobrir, ou vai lembrar, né? Claro que você vai lembrar tudo agora, que a humanidade já passou pela dispensação da inocência, aliança edêmica, aliança de Deus com o homem no Éden. O homem cai desse estado e se inaugura a dispensação da consciência, aliança adâmica. O que é uma dispensação? Dispensação é um período de tempo onde Deus se relaciona com o homem por meio de uma aliança. Vamos lá, dispensação é um período de tempo de administração onde Deus se relaciona com o homem por meio de uma... Quantas dispensações a gente já falou? Quantas? Qual é a primeira? Inocência, consciência, aliança edêmica, adâmica. Terceira dispensação, governo humano, quando ele chama Noé, aliança noética. Depois Deus chama Abraão, aliança dispensação das promessas, 4. E por fim, nós temos a dispensação da lei, aliança mosaica. Quantos maridos ela teve? Quantas alianças, dispensações? Ela estava no relacionamento errado e agora o noivo, o verdadeiro marido, Cristo, ele chega, eu sou o dono da nova aliança. E agora a dispensação é da graça. Não é mais tirando água de poço, não é mais no seu esforço, é fluindo com o que eu coloco dentro de você. Porque essa é a única dispensação que muda a natureza. Agora, eu não sei, a gente não sabe se essa mulher teve 5 maridos, se ela foi enxotada para casa, rejeitada pelos maridos, ou se ela foi viúva. Eu gosto da possibilidade dela ter sido viúva, porque anula a possibilidade dela voltar para o marido antigo. Eu vou me ater ao último marido, tá? E o novo. Lei e graça. Falei, pastor, a pregação da graça, ela nunca pode ser equilibrada. Ou você é radical, ou você é abundante, superabundante, ou nunca foi graça. Se você prega graça, preocupado com o que as pessoas vão fazer, você ainda não entendeu a graça. Porque a graça de Deus tira o controle do homem. A graça de Deus acaba com você. Não tem como você entender a graça de Deus e dizer, eu fiz, eu orei, a minha fé. Não, porque a antiga aliança, que era se você fizer, a nova, Hebreus capítulo 6, eu o Senhor farei, eu o Senhor farei isso, eu o Senhor farei aquilo. Tudo é Ele que faz. Nós somos a única nação que tem uma novela da lei. Por que novela da lei? Para manter você refém. Para manter você escravo, cheio de medo do julgamento de Deus. Por que não faz a novela da graça? Porque acaba com o império. Nenhum amém. 4 bocas assim, ó.
Eu estou negociado. Quem está pronto? Quem está pronto aí? Romanos capítulo 10, verse 1. Tem aqui no Bíblia? Não, vamos no Harris aqui, bora. Romanos capítulo 10. Verso 1 diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles. Deles quem? Está falando de quem aqui? Israel, judeus. É para que sejam o quê? É para que sejam salvos. Não eram salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Paulo está dizendo que toda a perseguição que ele sofreu dos judeus, os judeus agrediram ele, esmurravam Paulo. Diz: olha, gente, eu oro por eles, eu dou testemunho que eles têm zelo por Deus. Tudo que Paulo fez contra a igreja foi por amor a Deus, viu, gente? Não foi Satanás que tomou ele, não. Ele não fez pacto com o diabo, não. Foi ele achando que estava fazendo a vontade de Deus, até ter os olhos iluminados. É por isso que a nossa oração é para que o entendimento seja iluminado. Porque quando desconhecendo a justiça de Deus, diga, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de... Olha o verso 4. Porque o fim da lei, porque o fim do último marido é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Diga, o fim da lei é Cristo. Repita essa frase que eu quero que você fique negociado hoje, pensando o dia todo em casa. O fim da lei é Cristo. Aí aqueles pregadores anti-graça, eles usam um texto que Jesus falou: porque eu não vim revogar a lei, mas vim o quê? O quê, gente? Cumprir. E toda vez que um novo convertido, ou então alguém que vai na nossa comunidade começa a ouvir que o fim da lei é Cristo, eles vão pregar a graça para alguém, aí os fariseus vêm logo e dizem: ah, mas Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumprir. Aí eu falo: anta. Realmente, na nova aliança, a lei não foi revogada, quem foi revogado foi você. Aliás, a lei foi revogada sim. Jesus, ele estava falando isso debaixo da lei ou debaixo da graça? Ele estava na antiga aliança. Efésios capítulo 2, vamos tirar essa dúvida? Alguém quer tirar essa dúvida? 2 amém, meu Deus do céu. Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo quê? Pelo apelo? Porque você veio para a igreja? Eu estou me sentindo tão longe de Deus, afastado dele. Estou sentindo a presença. Não, você não vive pelo que você sente. Diga, eu fui aproximado pelo sangue. Você tintindo ou não, você já está nele. Porque Ele é a nossa paz, o qual em ambos fez um só, e derribando a parede da separação que estava no meio, inimizade,
aboliu na carne ou revogou na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. O que é que Paulo está dizendo? Que na carne dele, no corpo dele, ele aboliu a lei. Não foi abolida a lei antes de cumprir a lei, mas uma vez que se cumpriu a lei, o fim da lei é Romanos 6. Vou me lembrando dos versículos e a gente vai conversando. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Responda aí, pelo amor de Deus. Diga bem alto: de modo nenhum. Diga para o seu irmão: Pastor Céu veio aqui na igreja e disse que a gente não pode permanecer em pecado para que a graça se torne mais abundante. Porque você acha que não tem nenhum pesquisador gospel aqui me analisando? Oxi! Ou aqui ou na internet? Oxi! Claro que tem. Então vamos ler Romanos 6:1 bem alto. Enche o pulmão de ar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Agora olha o que é que ele fala. Ele diz: lute contra o pecado? Não. Ele diz: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Diga: como é que eu vou permanecer em algo que eu já morri? Diga para o seu irmão: eu tenho uma boa notícia para você. Nem para pecar você presta mais. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele no batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de espírito. Uma novidade de vida, eu tenho uma nova forma de viver, não mais dominado e controlado por nada, mas movido pelo Espírito. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Olha o tempo verbal: foi crucificado, não será, foi. Lembra do que Jesus falou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Olha a nova aliança, o que é que diz? Eu já estou crucificado. Já não sou eu mais quem vive. Antes era se negar. Não, eu não posso. Agora não, eu já estou crucificado, já não existe. Tem negação maior do que essa? Não é eu não posso, não presto mais. Porque as pessoas, quando elas falam eu não posso, elas despertam nela um desejo de querer. Mas se ela diz eu não preciso, você se coloca na posição superior.